Olá, Resistente! Hoje nós estamos iniciando um novo projeto chamado Sebrasp na Veia. Vamos responder muitas questões de serviço social e antes de começar a comentar as questões, eu gostaria de te pedir para você fazer a sua inscrição aqui no canal. Faça sua inscrição, ative as notificações e compartilhe esse vídeo. Se você já é nossa aluna do preparatório MAP, você vai ter acesso ao material de apoio dessa aula. Se você ainda não é aluna ou aluno, eu vou deixar aqui na legenda desse vídeo todos os detalhes de como você pode fazer parte do nosso preparatório MAP. Vamos iniciar respondendo questões de serviço social, que é o nosso forte. Vamos lá, passar aqui. São questões que são muito recorrentes em provas. Vou também trazer questões que é aquela chamada casca de banana, que às vezes parece que é fácil, mas não é. Vou trazer questões que têm um nível de dificuldade maior. Quero muito que você avance nos seus estudos. Vem comigo. Primeira questão, ele fala o seguinte, é uma questão muito recente, do ano de 2024. Julgue o próximo item. A respeito da entrevista como instrumento técnico de atuação profissional do assistente social, dos aspectos operacionais da visita domiciliar e da mobilização social. Nesse primeiro momento, nós estamos tendo aqui uma introdução. Ele ainda não entrou na pergunta. Lembrando que Banca CESP e Sebrasp, nós temos duas modalidades nessa que nós estamos comentando, será do certo ou errado. Você vai julgar se a alternativa está certa ou errada. Então, ele coloca o seguinte, em uma perspectiva contemporânea, na entrevista, preocupa-se com o conjunto de regras e técnicas a ser utilizado para estabelecer uma relação exitosa entre assistente social e o usuário. O que você acha? Essa alternativa está certa ou errada? Vamos aqui separar o comando da questão. O comando da questão aqui, nós sabemos que ele está falando sobre entrevista. Eu já estou aqui com o meu material de apoio. Vai marcando aí, se você já estiver com material de apoio, já vai marcando. Então, a entrevista é o ponto central, é o comando da questão. Então, eu já sei que ele está me perguntando sobre alguma coisa relacionada à entrevista. Aí ele coloca, em uma perspectiva contemporânea, nós podemos entender que é numa perspectiva atual. A entrevista ela vai se preocupar com um conjunto de regras e técnicas que vai ser utilizado para estabelecer uma relação entre o assistente social e o usuário, que você está realizando ali o atendimento. Então, qual é o gabarito? Certo ou errado? Se você respondeu gabarito errado, parabéns, você acertou. Agora eu vou colocar aqui o comentário dessa questão. Algumas questões eu não consegui colocar o comentário completo, porque tem questões assim que o comentário é enorme, mas no material de apoio ele vai estar completo, tá bom? Então, nesse fragmento de texto, esse fragmento de texto, ele foi retirado do livro Instrumentais Técnico-Operativos no Serviço Social. Inclusive, eu liberei esse livro dentro do MAP, tá? Nós temos lá porque é um material muito importante, que sempre eles estão tirando perguntas desse livro. Então, lá dentro fala o seguinte, atualmente, preste atenção, hein? Olha só qual foi o erro que tinha, olha o erro que tinha nessa questão. Atualmente, entende-se que muito mais do que um conjunto de regras e técnicas destinadas a resolver os problemas dos usuários, a entrevista é um instrumental técnico operativo que permite realizar uma escuta qualificada e estabelecer uma relação dialógica intencional com o usuário, através do qual se busca conhecer a realidade social, econômica, cultural e política, onde este está inserido e que incide direta ou indiretamente sobre as suas demandas. Então, onde está o erro da questão? Coloquei aqui, está marcado aqui de vermelho. O erro da questão foi dizer que a entrevista, na perspectiva contemporânea, vou voltar aqui para a pergunta, para que vocês vejam, preocupa-se com um conjunto de regras e técnicas. Cadê? Aqui, ó. Em uma perspectiva contemporânea, que nós vamos entender que é atual, a entrevista ela vai se preocupar com um conjunto de regras e técnicas na perspectiva contemporânea atual? Não, não vai. Essa preocupação eles tinham na perspectiva tradicional. Tá? Coloquei aqui, ó.
O erro da questão foi dizer que a entrevista, na perspectiva contemporânea, preocupava-se com um conjunto de regras e técnicas. Essa preocupação ocorria na perspectiva tradicional. A banca CESP-Sebrasp, ela sempre vai colocar uma palavra, quando a questão estiver errada, que vai colocar algo assim, parece que está muito correto, só que você tem que ter cuidado com a palavra-chave, porque nesse caso estava errado e parecia que estava certo. Então, não foi na perspectiva contemporânea que o profissional se preocupava com o conjunto de regras e técnicas ao realizar a entrevista, e sim na perspectiva tradicional. Trabalhe o processo de repetição para você não esquecer. Vamos para a nossa segunda questão. Então, a primeira questão está errado, gabarito errado. Vamos para a nossa segunda questão. Bora lá, hein? Vamos avançando. Segunda questão, julgue o item subsequente à luz do Código de Ética do assistente social. Aqui na introdução, nós já sabemos qual é o comando da questão. Se você está com material de apoio, você já marca que o comando da questão é Código de Ética do assistente social. Agora, vamos julgar se está certo ou errado. Quando chamado a depor, quem chamado a depor? O assistente social. Ele coloca, em regra geral, o assistente social tem o dever de testemunhar sobre a situação sigilosa de que tiver conhecimento durante o exercício da sua profissão. E aí, certo ou errado? O que vocês acham? Vai colocando aqui nos comentários o que você acha, o que você responderia se caísse essa pergunta na sua prova. E essa pergunta sempre cai, ela é bem recorrente. O que você responderia? Bora lá. Quando chamado a depor, em regra geral, o assistente social tem o dever de testemunhar sobre a situação sigilosa de que tiver conhecimento durante o exercício da sua profissão, certo ou errado. Se você responder o gabarito certo, você errou, tá bom? Mas não tem problema. O gabarito dessa questão está errado. Gabarito errado. Mas por quê? Vamos para o comentário lá na resolução 559. No Código de Ética e na Resolução 559, dispõe sobre a atuação do assistente social, inclusive na qualidade de perito judicial ou assistente técnico, quando convocado a prestar depoimento. Então, nós vamos ter duas situações, tá bom? Vamos ter aqui duas situações. Nós vamos ter o convocado, ele pode colocar isso na prova, se o assistente social for convocado, ou se o assistente social for intimado. Se for convocado, ele deve apresentar à justiça, na qualidade de perito ou testemunha, as conclusões do seu laudo ou depoimento, sem extrapolar o âmbito da competência profissional. Então, ele foi convocado, ele deve apresentar à justiça, na qualidade de perito ou testemunha, as conclusões do seu laudo. E se ele for intimado? Se ele for intimado, ele deverá comparecer, nas duas formas, ele terá que comparecer e declarar que está obrigado a guardar sigilo profissional, sendo vedado depor como testemunha. O gabarito dessa questão está errado, só que essa questão, eu já venho comentando que ela pode ser, e quem faz concurso pode colocar recurso, tá? Pode pedir o cancelamento dessa questão. Mas por quê? Eu vou tentar achar aqui, gente, é que eu não coloquei aqui no comentário dessa questão. Mas essa resolução, deixa eu só procurar aqui rapidinho, falar algo para vocês, só para você ficar atenta. As bancas, elas ainda cobram sobre convocado e intimado, mas você também pode pedir o cancelamento, pode entrar com recurso e pedir o cancelamento dessa questão. Mas por quê? Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu tenho ela mais detalhada aqui em outro material, tá? Tenho ela mais detalhada. Deixa eu ver se eu consigo achar para... Ah, tá. Logo aqui no início, mostrar para vocês. Bem, essa segunda questão fala sobre o convocado e intimado. Nós estamos falando, né, do Código de Ética e da Resolução 559. Essa Resolução 559, ela foi suspensa. Essa resolução, ela veda o depoimento, proíbe o depoimento de assistentes sociais como testemunha e impede que prestem informações recebidas em decorrência de sua atuação profissional. O autor da demanda aponta que essa resolução ela interfere diretamente na atividade jurisdicional da Justiça, estabelecendo proibição
que não está previsto na lei processual. Então, portanto, está retirando do julgado indevidamente a possibilidade de busca de verdade no processo civil e penal. Então, além de anular a resolução, o Estado pede a anulação de qualquer punição, aplicação aos profissionais por descumprimento da norma, bem como que o Conselho Federal seja condenado a ressarcir os danos materiais provenientes das penalidades aplicadas e também dano moral coletivo. Eu só estou elucidando, preste bastante atenção, que a resolução 559, que explica sobre intimado e convocado, foi dada sua nulidade, ela está nula, ela é nula. Porém, as bancas de concursos ainda exigem nas provas, ok? Então, você sempre vai encontrar essa questão no Código de Ética, lá não fala que essa resolução foi anulada, lá você não vai encontrar nada, mas para nível de conhecimento, que você fique alerta, e se chegar um momento e você, eu quero que eles cancelem essa questão, porque já foi considerada nula essa resolução, você tem todo o direito de fazer isso, tá bom? Mas lembrando que as bancas, e não é só a banca Sebrasp, não, todas as bancas de concursos, elas ainda cobram esse assunto, tá bom? Espero que tenha ficado claro sobre essa resolução 559. Vamos lá para a terceira questão. Na terceira questão, eu já até marquei aqui o ponto central, que seria o comando da questão. Ele fala o seguinte, só beber aqui uma água. O movimento de reconceituação, ele é caracterizado como um processo de desconstrução de um paradigma dominante na formulação teórica e prática do serviço social, em favor da construção de um paradigma alternativo. Lembra que nós estamos na introdução. A introdução, você não vai julgar se ela é certa ou errada. O que você vai julgar se é certo ou errado é quando ele te perguntar, julgue o item. E esse item aqui está certo ou errado? Então, a introdução, ela sempre vai estar certa. Ela vai tá te dando ali uma introdução do que ele vai te pedir logo após esse fragmento de texto. Então, aqui ele coloca, com relação a esse assunto e as influências teórico-metodológicas do serviço social, julgue o item que se segue. Agora sim nós vamos julgar se está certo ou errado. A reconceituação foi um movimento de ruptura que permitiu ao serviço social se aproximar do significado aparente de sua atividade. Para você que tem dificuldade em entender o movimento de reconceituação, eu sei que muita gente diz, eu não gosto desse assunto, mas tem uma maneira bem fácil de estudar o movimento de reconceituação, e nós estudamos isso dentro do MAP, dentro do combo também, que é o mnemônico da PRI. Dentro do mnemônico da PRI, quem conhece alguma Priscila? É só você lembrar da PRI. Então, estudou o movimento de reconceituação, lembra da PRI, do nosso mnemônico PRI. O que é a PRI? Perspectiva modernizadora, reatualização do conservadorismo e intenção de ruptura. Toda vez que você for estudar movimento de reconceituação, lembra da PRI, vou repetir aqui novamente. Perspectiva modernizadora, reatualização do conservadorismo e intenção de ruptura. E realmente o movimento de reconceituação, ele veio para o quê? Romper com o serviço social tradicional. Só que aqui ele coloca a seguinte situação, ele colocou ruptura, até aí está ok. Mas ele fala, a reconceituação foi um movimento de ruptura, ok, que permitiu ao assistente social se aproximar do significado aparente de sua atividade. Será que esse aparente está correto? Será que esse foi o objetivo do assistente social? Buscar esse significado aparente ou buscar um significado real? E aí, o que você acha? Certo ou errado? Então, você já está começando a perceber que a banca Sesp-Sebrasp, ela troca uma palavra por outra, e assim o texto parece estar muito bonito, está muito correto, mas tem que ter muito cuidado com esses detalhes. Por isso que eu sempre bato na tecla, cuidado com a palavra-chave, fica de olho no comando da questão, porque isso vai te ajudar no momento que você for responder a questão. Então, vamos lá. Se você respondeu certo, você errou, tá bom? Você errou e não tem problema, porque nós estamos aqui para aprender. O gabarito dessa questão está errado. Mas por quê?
ele não buscava o significado aparente, tá? Não era o significado aparente, era compreender o real significado. Então, é diferente aparente de real. Então, a questão Ora em Discurso trata da tese da identidade alienada por Martinelli. Esta foi pioneira ao debate sobre o tema de identidade e alienação no serviço social, com o propósito último de descobrir os nexos de articulação entre o capitalismo e a profissão, ou seja, compreender o real significado da profissão na sociedade do capital, tá? E sua participação no processo de reprodução das relações sociais. Então, gabarito errado. Eles podem novamente fazer essa pergunta, outra banca pode fazer essa pergunta e eles podem colocar lá significado aparente. E você vai lembrar que não é significado aparente, é significado real. Repete comigo, é significado real, é o significado real e não aparente. Vai sempre trabalhando o processo de repetição para você não esquecer. Vamos avançando, vamos para a nossa quarta questão. Agora nós vamos entrar novamente nesse tema do Código de Ética, que é muito recorrente nas provas. Com o Código de Ética Profissional do Assistente Social de 93, iniciou-se o processo de construção de uma nova ética profissional. Lembra que eu falei? Introdução. Ele está introduzindo e agora ele vai entrar na pergunta. Julgue o item a seguir. A respeito das conquistas nessa área, a ética profissional do assistente social se esgota nas disposições do referido código, que rompeu com os pressupostos que predominaram por mais de 40 anos nos antigos códigos de ética do serviço social no Brasil. É um texto um pouco grande, a gente perceber um pouco grande esse texto. E aí, o que você diz? O que você me diz? Está certo ou errado? Lembra de sempre encontrar o comando da questão, já marca aí que ele está querendo saber sobre o código de ética. Agora eu quero que você me diga se essa questão está certa ou errada. Vai começando a pegar as palavrinhas-chave que ele colocou, para você lembrar se está certo, se está errado. Como, por exemplo, ele fala aqui, Código de Ética, iniciou-se um processo de construção de uma nova ética, e julgue o item, agora que vai entrar, né? A respeito das conquistas nessa área, a ética profissional se esgota. Será que o Código de Ética se esgota nas disposições? Aliás, será que a ética profissional, desculpa, se esgota nas disposições do Código? Será que lá tem tudo? Será, gente? Certo ou errado? E ele ainda coloca que rompeu os pressupostos que predominaram por mais de 40 anos nos antigos códigos. Se você respondeu o gabarito errado, parabéns, você acertou. Realmente, esse gabarito está errado. Entenda que, de forma alguma, coloquei aqui de forma bem resumida, de forma alguma, se esgota no Código de Ética. A ética profissional vai bem além, tomando como parte a Lei de Regulamentação da Profissão e os documentos do CIFES-CRES, entre outros. Então, o Código de Ética, ele não... Código de Ética não, gente, a ética profissional, estou querendo trocar aqui as bolas. Ética profissional não se esgota dentro do Código de Ética. Então, o gabarito dessa questão está errado. Vamos avançando para a nossa quinta questão. Muito bom que você tenha um material de apoio, porque aí você consegue ir acompanhando, ir anotando, ir marcando. Por isso que é bom ter um material de apoio. Com o Código de Ética Profissional do Assistente Social de 93, outro detalhe, às vezes eles vão colocar várias introduções parecidas e eles vão mudar a pergunta. Foi esse caso aqui, tá? Então, mesma introdução. Um Código de Ética Profissional do Assistente Social de 1993, iniciou-se o processo de construção de uma nova ética profissional. Julgue o item a seguir a respeito das conquistas nessa área. Vem analisar comigo. O referido código, ao criar novas formas de operacionalização, revogou, ele quis dizer que ele cancelou as conquistas advindas do Código de Ética Profissional do Assistente Social de 1986.
Então, você marca o comando da questão, código de ética profissional. E aí ele fala, o referido código, ao criar novas formas de operacionalização, revogou, será que ele cancelou as conquistas do Código de Ética de 86? Será, gente, que ele cancelou? O que você acha? Banca, CESP, Sebrasp, hein? Ela sempre vai fazer esse tipo de pergunta. Responde, mesmo que você não saiba, chuta. É importante que você teste seus conhecimentos. Só assim você vai saber se você está indo bem, se você precisa melhorar. Então, o gabarito dessa questão, ele está errado. Gabarito errado. O primeiro código a romper o conservadorismo foi o Código de 1986. Então, não esqueça. O primeiro código a romper com o conservadorismo foi o Código de 1986. Só que agora nós estamos com o Código de 1993, porque é uma ampliação, o qual aproveitou o que foi conquistado no Código de 86 e não revogou as vitórias. Simples assim, tá bom? Então, ele aproveitou, sim, o que tinha no Código de 86, tá? Então, o gabarito está errado. Bora lá, deixa aqui nos comentários o que você está achando dessas questões. Se está fácil, se está difícil, coloca aí nos comentários. A respeito, sexta questão, a respeito da assistência social como campo de política pública, julgue o seguinte item. O lugar da política de assistência social não se identifica nem com a resolutividade das desigualdades sociais, nem com a manutenção delas. Olha que pergunta que a Banca Sesc Sebrasp fez. Em alguns momentos, nós vamos perceber que elas vão colocar questões assim interpretativa. Eu trouxe uma questão, tá mais para frente, que ela é bem interpretativa, tá bom? Presta bastante atenção que vai ter questão desse tipo para você interpretar. Então, se você respondeu aí correto, parabéns, você acertou. O lugar da política de assistência social não se identifica nem com a resolutividade das desigualdades, nem com a manutenção delas. Bora lá para o comentário dessa questão. O lugar da política de assistência social, repetindo o que está lá na questão, não se identifica nem com a manutenção, nem com a resolutividade das desigualdades. A autora afirma que é preciso superar todas as posições nihilistas. Eu vou deixar o conceito também no material desse nihilistas, tá bom? Que desqualificam a assistência social como as posições idealistas que atribuem a esta política um superpoder. Reflete, mas deixa eu logo pegar logo aqui essa palavra, mas eu vou deixar no material. Reflete que é preciso conhecer os limites desta política, manter a criticidade, ter a clara necessidade de construção de responsabilidades públicas em relação ao SUAS e reconhecer o lugar da assistência no conjunto das políticas sociais em relação horizontal e não subordinada. Então, é por isso que o gabarito está certo. Vou logo pesquisar aqui, que eu ia colocar no material, tá? Eles também gostam de colocar umas palavras que nós não estamos acostumados a ler, não temos, assim, esse conhecimento, mas a gente consegue pesquisar bem rápido esse nihilista. Nihilista, a gente vai encontrar várias explicações, tá bom? Deixa eu ver aqui uma bem simples, aí você já dá uma nota aí no seu material. Bora ver uma bem simples. Nihilista, rejeição, coloca aí, rejeição ao ceticismo. Ceticismo. Quanto ao valor, já anota aí no seu material, e propósito da vida e da existência. Repetindo, eles colocaram nesse comentário aqui, nihilista. No primeiro momento a gente pensa, será que está errado, né? Nihilista, mas tem um significado, tá? Existe sim essa palavra. Rejeição ao ceticismo quanto ao valor e propósito da vida e da existência.
Qualquer coisa, se você quiser ter um conhecimento um pouco mais aprofundado sobre esse assunto, é só você entrar lá no Google, coloca aí nihilista, que você vai ter um conceito mais aprofundado, uma explicação melhor sobre esse assunto, tá bom? Vamos avançar para a sétima questão. Acho que é essa sétima questão que eu falei que ela é bem interpretativa, acho que é essa. A respeito da assistência social como campo de política pública, julgue o seguinte item. Comanda a questão, assistência social. Assistência social é uma das temáticas que as bancas, de uma forma geral, mais cobram nas provas de concursos, tá? Então, comece a se acostumar a responder questões sobre a assistência social. Ela é muito cobrada nas provas, tá? Então, aqui a política de assistência social desempenha importante papel como auxiliar das demais políticas sociais. Ela se ocupa em cada política social do segmento de classe mais desfavorecido ou extremamente pobre. E aí, será que esse fragmento de texto está certo ou errado? Vamos ler novamente para a gente entender melhor. Ele coloca assim, que a política de assistência social desempenha importante papel como auxiliar das demais políticas sociais, até aí parece estar ok. Ela se ocupa em cada política social do segmento de classe mais desfavorecido ou extremamente pobre, certo ou errado? Eu acredito que foi mal colocado assim a frase. Certo ou errado, deixa aqui nos comentários o que você acha. O gabarito dessa questão, ele está errado. A gente pode até, nesse primeiro momento, dizer, mas assistência social vai ficar ali com uma classe mais desfavorecida ou extremamente pobre, né, que nós vamos pensar isso. Só que a assistência social, ela vai se ocupar de todos que dela necessitem, tá bom? Todos que dela necessitem vão ter direito à assistência social. Aqui na explicação, deixa eu colocar aqui. Ela irá se ocupar de todos que dela necessitem, não apenas dos mais pobres. Lembrando que é uma assistência não contributiva, diferente da Previdência Social. Na Previdência, só vai ter direito se você só vai ter direito se você contribuir. Lembra? Na Previdência. Na saúde, todos irão ter direito, todos. Na assistência, quem dela precisar, quem dela necessitar. Então, se a gente parar para pensar, não é apenas para os pobres ou para os mais pobres, né, como se fala, e sim de quem dela precisar. Lembra que é uma assistência não contributiva, por isso abarca a todos. Então, o gabarito dessa questão está errado. Eu achei bem interessante essa questão. Coloque aí o que você achou, porque eu achei bem interessante essa questão. Vamos para a oitava questão. Oitava questão. Novamente, comanda a questão, marca aí. Assistência social. A respeito da assistência social como campo de política pública, julgue o seguinte item. O serviço social, bora analisar, está subordinado à política de assistência social, sem prejuízo da autonomia e da ética profissional. Aqui, de cara, nós já sabemos, e se você é recém-formada, ou se você ainda está estudando na graduação, isso aqui você tem que saber de cara que serviço social não pode se confundir com assistência social, tá? Serviço social é o curso de graduação para você se formar, para se tornar uma assistente social. Então, o serviço social não pode se confundir com assistência social. Eu já vi pessoas falando assim, eu sou formada em assistência social. Não, você não é formada em assistência social. Você se formou em serviço social e vai exercer a profissão de assistente social. As palavras são muito parecidas, né? Então, assistência social é a política pública, é a legislação. Não confunda com a profissão, com o curso de serviço social. Eu coloquei aqui nos comentários de forma bem objetiva. Lembre-se que o serviço social não se confunde com a assistência social. Esta faz parte do rol da Seguridade Social, juntamente com a saúde e a Previdência Social. Então, a assistência social faz parte da Seguridade Social, que nós temos aí o PAS.
previdência, assistência, saúde. Então, assistência social faz parte da Seguridade Social. Gabarito errado, ok? Gabarito. Vamos para a nona questão, a respeito da assistência social como campo de política pública. Julgue o seguinte item. Então, marca aí assistência social, eu comando a questão novamente, tá? E ele fala o seguinte, essa que eu falei que ela é bem interpretativa. A luta pela permanência e pelo fortalecimento da Seguridade Social deve ser fortemente acolhida pela assistência social, como política de direitos, embora seja a política mais frágil frente à Previdência Social e à saúde. Gente, se você vai fazer prova e vai ser a banca CESP-SEBRASP, presta muita atenção. Olha esse tipo de questão que ela está te perguntando se está certo ou errado. Eu pesquisei muito para tentar encontrar algum autor falando que a assistência social é uma política mais frágil, só que eu não encontrei. Então, é uma pergunta muito subjetiva, você tem que analisar, tem que fazer leitura, tem que entender o contexto. Se você respondeu o gabarito certo, você acertou, tá ok. Realmente, a política de assistência, ela é mais frágil. Como foi que eu encontrei o comentário dessa questão? Até coloquei aqui, essa questão foi muito subjetiva, ainda bem que já estamos em 2024 e agora temos a inteligência artificial a nosso favor. A partir disso, eu consegui montar uma boa análise sobre esse fragmento de texto. Então, aqui eu coloquei só uma palhinha, tá? Porque tem um texto enorme explicando por que a assistência é mais frágil frente às outras políticas da Seguridade Social. Vou ler para vocês aqui só uma palhinha. As informações apresentadas refletem uma compreensão crítica das políticas de assistência social no Brasil. Considerando seus desafios estruturais, financeiros e políticos, esses temas são amplamente estudados e discutidos por acadêmicos e pesquisadores, contribuindo para um debate informado sobre como fortalecer e universalizar os direitos sociais no país. Tem mais informação, eu coloquei aqui só uma palhinha, então o gabarito está correto. Realmente, pela explicação que eu consegui fazer esse levantamento através da inteligência artificial, a assistência social ela é mais frágil. A gente teve que colocar ali tudo dentro de um contexto para que eu tivesse essa resposta. Se você é aluna do MAP ou aluno do MAP, você consegue estudar de forma complementar pela inteligência artificial dentro do MAP. Tem uma aula explicando sobre como estudar com a inteligência artificial, tá bom? Vai lá, se você ainda não assistiu, vai lá que vai te ajudar. Então, a assistência social ela é mais frágil, gabarito correto, certo, tá bom? Eu acho que eu nunca tinha visto uma questão como essa, foi a primeira vez. Primeira vez que eu vi uma questão como essa, bem sub. 10ª questão, a respeito da assistência social como política pública, julgue o seguinte item. Marca aí a assistência social, comando da questão, ponto central. O posicionamento dos assistentes sociais em defesa da assistência social enquanto política de direito social revela que os valores e princípios da assistência são díspares, são diferentes dos valores firmados pelo Código de Ética Profissional do Assistente Social. Certo ou errado? Os valores da assistência social são diferentes dos valores do Código de Ética Profissional? Será que isso é uma verdade? Ou não? É uma mentira? Está errado. O que você acha? Qual a sua resposta? Coloca aí. E Banca CESP-SEBRASP sendo SEBRASP, colocando palavrinha diferente que nós não estamos acostumados a ver nas nossas leituras. Então, se você respondeu o gabarito errado, parabéns, você acertou. Vamos lá. O posicionamento da categoria profissional em defesa da assistência social enquanto política de direito social revela que os valores e princípios da assistência social não são díspares, não são diferentes dos valores firmados pelo Código de Ética do Serviço Social, que articulam direitos amplos, universais e equânimes, orientados pela perspectiva de superação das desigualdades sociais e pela igualdade de condições, e não apenas pela instituição parca, insuficiente e abstrata igualdade de oportunidades,
que constitui a fonte do pensamento liberal. Se você parar para perceber, nós realizamos muita leitura. Sempre no comentário tem um fragmento de texto. E nós realizamos essa leitura para fixar o assunto. Seria diferente se eu trouxesse a questão e só te falasse, olha, a resposta é essa daqui, por conta disso. Sempre eu estou trazendo para vocês o fragmento de texto, para que você faça a leitura comigo, para que você trabalhe o processo de repetição e consiga fixar. Para quando chegar lá no momento da sua prova, você lembrar do que você estudou. Por isso que é importante você ter o material em mãos. Então, essa foi a nossa 10ª questão. Vamos fazer aqui uma revisãozinha bem rápida, palavra-chave. Sobre esse assunto de ser convocado e intimado, como eu falei, as bancas ainda utilizam, né, realizam essa pergunta, mas em algum momento, se você decidir que quer colocar um recurso, pedir o cancelamento, você pode. Vamos lá, como ela coloca, vamos trabalhar aqui o processo de repetição. Se o agente social for convocado, ele deve apresentar à justiça, na qualidade de perito ou testemunha, as conclusões do seu laudo ou depoimento, sem extrapolar o âmbito da competência profissional. Lembrando que isso aqui, nós estamos falando de prova, tá? É direcionado para prova de concurso público. Se intimado, deverá comparecer e declarar que está obrigado a guardar sigilo profissional, sendo vedado depor como testemunha. Se você está começando a assistir essa aula aqui do finalzinho, aí você tem que voltar lá para o início dessa aula que eu estou explicando sobre essa resolução do CIFES, quando se trata de convocado e intimado. Com o propósito último de descobrir os nexos de articulação entre capitalismo e a profissão, ou seja, compreender o real significado, beleza? Compreender o real significado da profissão na sociedade e do capital e sua participação no processo de reprodução das relações sociais. Então, não é compreender o aparente, é compreender o real. Trabalho o processo de repetição. O Código atual de 93 é uma ampliação, lembra que ele é uma ampliação, o qual aproveitou o que foi conquistado no Código de Ética de 1986 e não revogou as vitórias. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado dessas questões. Se você errou, não tem problema. Deixa passar aí 1 semana, 2 semanas, volta novamente, responde novamente. Eu acredito que você não vai mais errar quando você for responder pela 2ª vez. Se você está assistindo essa aula dentro do nosso preparatório MAP, você tem acesso ao material de apoio dessa aula. Se você está assistindo, desculpa, pelo canal do YouTube, você pode entrar no nosso preparatório para ter acesso a centenas de conteúdos direcionados, aulas focadas, aulas recorrentes em provas de concursos públicos de serviço social. Você vai encontrar tudo dentro do MAP. Até a próxima, e a gente vai se falando. Deixa aqui nos comentários o que você achou dessas questões e faça sua inscrição no canal do YouTube, hein? Não deixa de se inscrever. Até mais. Vamos continuar firme nos estudos, que você vai longe.